O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos fala hoje de paz. Ao ouvirmos falar de paz, certamente nós pensamos imediatamente nesta necessidade urgente que nós temos para o mundo, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Quando nós vemos situações de guerra, de violência, nós ficamos preocupados. E também no âmbito das nossas famílias, porque existem muitas situações de verdadeira guerra no âmbito de muitas famílias, infelizmente. E todos nós desejamos, todos nós queremos paz. E onde existe violência, divisão, domínio ou dominação de um sobre o outro, não existe paz, não existe alegria, não existe felicidade, não existe vida. E o Papa Francisco, no seu documento, na exortação apostólica, que tem como título A Alegria do Evangelho, ele diz o seguinte: hoje em muitas partes reclama-se maior segurança. No entanto, enquanto não se eliminarem a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre os vários povos, será impossível desarraigar a violência. Acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres, mas sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão terreno fértil, que mais cedo ou mais tarde há de provocar a explosão. Quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona uma parte de si mesma na periferia, não há programas políticos, nem forças de ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Isto não acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas porque o sistema social econômico é injusto na sua raiz. Assim como o bem tende a difundir-se, o mal, com sentido que a injustiça tende a expandir sua força nociva e a minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social, por mais sólido que pareça. Se cada ação tem consequências,
O mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade sempre contém um potencial de dissolução e de morte. É um mal cristalizado nas estruturas sociais injustas, a partir da qual não podemos esperar um futuro melhor. Estamos longe do chamado fim da história, já que as condições de um desenvolvimento sustentável e pacífico ainda não estão adequadamente implantadas e realizadas. Portanto, a violência é fruto da injustiça, é fruto de um sistema que exclui as pessoas. E isso gera toda essa situação pela qual nós passamos. E para solucionar essa situação, a proposta é sempre uma reação, muitas vezes, com armas que provocam ainda mais a guerra, mais a violência. É a lei impositiva sobre as pessoas, mas isso não resolve o problema, já sabemos. Parece que cada vez mais a coisa se torna ainda mais aguda e mais difícil. Por isso é necessário que nós tomemos consciência e todos nós nos empenhemos a combater a violência para que nós tenhamos paz. Ora, Jesus diz hoje que Ele nos deixa a sua paz, não a paz que o mundo dá. Jesus ressuscitado aparece no meio dos seus discípulos e diz: a paz esteja com vocês. Ele repete: a paz esteja com vocês. É o dom que Cristo ressuscitado dá para os seus discípulos, o dom da paz. Isaías profetizou a vinda do Messias, chamando-o de príncipe da paz, aquele que traria a paz para todos os povos, para todas as nações. O apóstolo Paulo diz: Cristo é a nossa paz. Portanto, não se pode esperar que haja paz sem termos Cristo em nossa vida. Porque a paz não é somente a ausência de conflitos, a ausência de guerra. Pode acontecer que nós estamos num ambiente onde exteriormente não existe violência, não existe guerra, não existe maldade, e no entanto nós nos encontramos inquietos, porque nós não temos a paz interior, a paz dentro de nós. A paz significa que nós devemos encontrar numa mudança de mentalidade, numa mudança de vida, que nos leva a agir de maneira a evitar a ofensa, a evitar os conflitos, a evitar a injustiça. A paz deve ser fruto, portanto, desta conversão interior de cada um de nós. Significa que nós devemos acolher a palavra de Deus e acolhermos o próprio Cristo em nossa vida, porque Ele é a nossa paz, como já disse, nos ensinou o apóstolo Paulo. Ele é a nossa paz, Ele que derrubou o muro de divisão, fez de dois povos um único povo. Por isso, devemos procurar viver essa comunhão com Cristo, para que assim nós tenhamos a paz que vem de uma consciência de quem está fazendo a vontade de Deus. Só assim nós podemos construir
a paz, sermos instrumentos de paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o próprio Cristo nos dá, quer nos dar. Por isso devemos buscar em Cristo essa paz, porque Ele mesmo deve ser para nós a fonte da paz. Devemos destruir os muros de divisão, de separação. Devemos construir pontes, devemos buscar a solidariedade, devemos ver no outro não inimigo, mas um irmão, não olhar para o outro como se fosse inferior a mim, mas alguém que tem igual dignidade, os mesmos direitos, como cidadão e como filho de Deus. A paz que todos nós buscamos. E significa que nós, apesar das dificuldades, apesar das situações adversas, nós temos a serenidade capaz de enfrentar, porque nós temos a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo é de acordo com o plano de Deus. Paz não quer dizer, portanto, total ausência de dificuldades e de problemas. Nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos como os discípulos de Jesus estão anunciando o Evangelho, cumprindo a vontade do Pai, ou melhor, cumprindo a missão que Jesus lhes confiou. E o que eles encontram? Encontram adversidades. Paulo é apedrejado. No entanto, eles não desanimam, continuam a missão, porque eles têm a certeza de que eles estão fazendo a vontade de Deus. Interiormente, eles são livres. Interiormente, eles têm a paz, que é a certeza de que Cristo está com eles. Eles estão realizando a obra de Deus. É isso que lhes dá aquela paz, aquela segurança. Portanto, quem está com Cristo, quem tem a certeza de estar realizando a vontade de Deus, tem aquela paz interior, mesmo no meio dos conflitos. É por isso que nós encontramos pessoas que nos dão testemunho dessa paz, pessoas que passam por tribulação, por situações dificílimas, e no entanto conservam uma serenidade e uma paz. Onde está a força dessa paz? É a comunhão com Cristo, é a certeza de que estão fazendo a vontade de Deus. Pessoas que têm uma consciência tranquila, é isso que dá a paz. Portanto, nós devemos buscar na palavra de Deus, na oração, esta intimidade com o Senhor Jesus, para que Ele, estando conosco, nós enfrentemos as dificuldades, nós enfrentemos as adversidades com a tranquilidade, com a certeza de que com Ele nada vai nos vencer, vai nos derrotar. Jesus diz que o príncipe deste mundo já está às portas, mas não vai vencer. O chefe deste mundo vem, mas ele não tem poder sobre mim, porque Jesus é obediente ao Pai, ele está realizando o projeto do Pai. O inimigo faz de tudo para derrotá-lo, colocando tentações, inimigos, mas Jesus tem um propósito, é realizar a vontade de Deus, o Pai que o enviou.
E o inimigo, portanto, não tem poder algum sobre ele. Então, quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós realizamos o seu projeto, o inimigo não poderá vencer. Esta comunhão com o Cristo que vai nos fazer vencer o mal, a violência, o pecado, tudo aquilo que não é de acordo com o plano do próprio Deus e que pode nos impedir de realizar a vontade dele, que é sempre de felicidade para todos nós. Que nós, então, firmes em Cristo, confiando no seu amor, em comunhão com ele, sejamos construtores de paz, nos dispondo a viver a unidade. Só assim nós seremos capazes de vencer a violência, porque não adianta as leis, não adiantam mais armas, se não passarmos por essa mudança de mentalidade, por essa conversão interior. Cristo é a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.